Sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo, que todos os dias posta vídeos para você. Hoje, nós vamos conhecer a história de um motorista que conduzia alunos para um povoado da região. Numa certa noite de muita chuva, o ônibus atolou e ele foi se abrigar em uma casa velha e abandonada. Naquele lugar, ele viu um ser de gelar a alma. Confira comigo a partir de agora. Eu me chamo Danilo Barbosa, tenho 45 anos e nunca fui incrédulo, mas também nunca fiquei encucado com esses negócios de assombração, pois eu sempre pensei que esse tipo de coisa só aparecia para quem tinha medo delas. No ano de 2013, eu tive uma experiência daquelas que faz qualquer pessoa sentir arrepios. Desde o ano de 2005, que eu sou motorista de uma prefeitura em uma pequena cidade do interior pernambucano. Inicialmente dirigia para o pessoal que trabalhava na Secretaria de Educação. Eu ficava à disposição para viagens curtas dentro da própria cidade e também entregava alguns materiais nas escolas da zona rural do município. Mas como em eleição de cidade pequena todo mundo toma um partido para um determinado lado político, em 2012, o candidato apoiado pelo prefeito da época sofreu um atentado. Nessa eleição eu era cabo eleitoral do candidato derrotado. Como sou concursado, mesmo que quisesse, o novo prefeito não poderia me demitir. Porém, um rapaz metido a besta, que era cotado para assumir a Secretaria de Transporte, nem fez questão de guardar segredo. Ele dizia para todo mundo saber que quando ele assumisse a prefeitura em janeiro, eu ia ver o que era bom para a tosse, pois ele estava com raiva de mim durante a campanha. Assim que eles tomaram posse, o secretário de Transportes fez uma reunião com todos os motoristas. Avisou que quando as aulas começassem, haveria mudança nos itinerários dos motoristas das linhas que transportavam os alunos do município. Assim que as aulas começaram, o secretário nos reuniu novamente e falou que daquele dia em diante mudaria o meu turno de trabalho. Eu iria trabalhar à noite transportando alunos de uma localidade chamada Boa Vista até a sede do município. Essa localidade fica distante a uns 25 quilômetros da sede e o acesso até lá era até fácil, pois a estrada era larga, cheia de casas ao longo do trajeto. Só que esse era o povoado mais distante da sede do município e seria para mim bem cansativo. Eu ainda pensei em procurar um advogado, mas a minha esposa, que é mais estudada do que eu, me falou que era perda de tempo e o melhor a fazer era trabalhar honestamente, como eu sempre fiz. Aceitei o conselho dela e fui fazer o serviço sem reclamar. Assim que as aulas começaram, iniciei minha nova função. Eu saía da garagem por volta das 5 da tarde para pegar os alunos no povoado e chegava com eles na escola às 6h30. Depois que a aula terminava, os levava de volta e só chegava na minha casa bem depois da meia-noite. Isso quando não chovia, pois quando a estrada estava cheia de lama, era um Deus nos acuda. Com o tempo eu fui me acostumando e rapidamente peguei camaradagem com os alunos e com alguns pais. Sabe aquele ditado que tem males que vêm para o bem? Pois esse foi um deles. Eu ganhava agrados dos moradores, eles me davam beiju, farinha, doce de leite, mandioca, feijão verde e até galinha caipira eles me presenteavam, pois eu sempre dava carona ao pessoal da comunidade, além de fazer pequenos favores como pagar conta de luz, pegar remédio e até mesmo sacar dinheiro para alguns idosos. No começo do mês de abril, o secretário me mandou uma mensagem falando que era para eu comparecer na Secretaria de Transportes, pois ele queria ter uma conversa comigo. Mesmo contrariado, eu fui até lá saber o que ele queria. Quando entrei na sala,
Ele nem sequer me mandou sentar. Me recebeu com um sorriso debochado. Ele, com a cara mais lavada do mundo, me avisou que mudaria o meu itinerário e que a partir de segunda-feira eu deveria ir até um povoado chamado São Domingos e trazer os alunos de lá junto com os de Boa Vista. Eu achei estranho, pois essa localidade não pertence ao nosso município, ela faz parte de uma cidade vizinha. Então eu questionei: como assim? Ele então me falou que a distância entre a sede do nosso município e São Domingos era metade da distância entre São Domingos e a sede do outro município. Assim, os prefeitos entraram em um acordo que daquele dia em diante, os alunos de lá estudariam em nossa cidade. Eu saí de lá pisando em brasas de tanta raiva que estava, pois essa nova rota aumentaria meu percurso em mais de 10 quilômetros. Porém, o problema não era só isso, pois esses 10 quilômetros entre os dois povoados eram feitos por uma estrada apertada, cheia de buracos, mata de um lado e outro, sem contar que não tinha nenhuma casa com morador por perto. A única moradia que havia na beira da estrada era uma casa grande, bem antiga, que foi abandonada pelos donos de uma fazenda. Até onde eu sabia, o fazendeiro construiu uma nova sede do outro lado da propriedade, que ficava perto da rodovia principal, e por isso abandonaram essa casa antiga. No final do mês de maio, em uma sexta-feira chuvosa, já estava perto de 11 horas da noite. Quando eu cheguei na Boa Vista, deixei os alunos e segui para São Domingos. Depois que os alunos de lá desceram, eu voltei para minha cidade, ou pelo menos essa era a minha intenção. Porém, como tinha chovido mais cedo, quando passei em uma baixa, o ônibus atolou e não teve como sair. Não tinha nada que eu pudesse fazer. No entanto, peguei a lanterna e fui andando para chegar até Boa Vista e tentar arrumar um trator para puxar o ônibus. Depois de andar mais ou menos 1 quilômetro, a chuva aumentou. Era cada raio que iluminava o céu de ponta a ponta. E eu nunca tinha visto uma chuva daquela no mês de maio na nossa região. Ao longe, avistei a dita casa abandonada. E para me proteger da chuva, eu inventei de correr até lá. Passei pela cerca e corri em sua direção. Quando cheguei, não tive problema em arrebentar a porta dos fundos, pois o cupim já tinha comido boa parte da madeira e só restava a capa. Quando eu estava lá dentro, comecei a explorar a casa usando a luz da lanterna. Apesar de abandonada, as paredes, o telhado ainda estavam bem firmes. Era uma casa grande. Tinha um corredor com alguns quartos, mas as portas estavam trancadas. Havia também 2 salas e uma cozinha, e ainda tinha alguns móveis, entre eles um banco velho de madeira. Eu estava ensopado da chuva, além de estar bem cansado. Por isso tirei as roupas e coloquei em cima de um fogão velho. Depois deitei no banco e fiquei esperando a chuva passar. Desliguei a lanterna para economizar pilha. Fechei os olhos, mas não cheguei a dormir. Acho que passou apenas alguns minutos. E foi então que eu comecei a escutar um barulho que lembrava um galope de cavalo se aproximando da casa. Como eu estava sonolento, não tive reação de sair do lugar, pois imaginei que fosse algum animal da fazenda que estava ali por perto. Depois escutei uma voz. Rapidamente dei um pulo e corri para a sala. Chegando lá, vi um homem bigodudo usando um chapéu grande com uma taca na mão dentro da casa. O medo foi de gelar o sangue. Foi isso que eu senti naquele momento, mas parece que ele não me viu. Entrou no corredor e seguiu para os quartos da casa. Com muito medo, voltei na cozinha, peguei minhas roupas e saí de lá correndo pela porta do fundo. Quando cheguei no terreiro, olhei para trás e a casa estava clara, com uma luz que lembrava a de um lampião. Me benzi e saí correndo com as roupas na mão. Passei por baixo da cerca, uma farpa do arame rasgou as minhas costas e senti muita dor. Mesmo assim, comecei a me vestir. Quando fui calçar o sapato, escorreguei e caí de cara no chão.
Assim que levantei e acendi a lanterna, observei que havia um cavalo preto na minha frente. Os olhos pareciam uma bola de fogo. Montado nele estava o mesmo homem que eu tinha visto dentro da casa. Foi Deus que me segurou para eu não desmaiar. Deixei o sapato para trás e saí correndo. Quanto mais eu corria, mais escutava o galope do cavalo atrás de mim. Eu olhava para trás e via os olhos do cavalo queimando igual a duas bolas de fogo. Desesperado, eu só pedi a Deus para me livrar daquele momento de angústia. Depois de correr quase 1 quilômetro, as pernas já não aguentavam mais nem se mexer. Parei um pouco para respirar. Fiquei observando atento e não escutava mais os galopes. Então olhei para trás e tentei clarear com a luz da lanterna. Quando fiz isso, eu vi que o cavalo estava parado a mais ou menos uns 50 metros de mim. Do nada ele virou uma fumaça e desapareceu no ar. Porém, não aguentava mais correr. Fui cambaleando até Boa Vista. Chegando lá assombrado, fui direto para a casa de seu Isaías, um amigo meu. Comecei a gritar por ele. Vi a luz acender e depois ele saiu na porta. Quando me viu naquele estado todo sujo, machucado e com as costas rasgadas, já sabia o que tinha me acontecido. Ele me colocou para dentro da casa. Depois fui tomar um banho quente. Ele me emprestou a roupa seca, enquanto Dona Carmosa, sua esposa, fez um chá para mim. E foi aí que ele falou: "Aposto que tu levou a carreira do Beto Batista, não foi?" Ainda preocupado, falei que tinha visto uma assombração. Era um homem montado em um cavalo que saiu do inferno correndo atrás de mim. Seu Isaías me falou quem era o homem que eu vi. Seu nome era uma assombração chamada Beto Batista. Seu Isaías me foi contar a história e me disse que esse homem foi um capataz que trabalhou na fazenda há muitos anos atrás e que ele mexia com coisa ruim, magia negra. Certo dia desapareceu. Depois de alguns dias, o encontraram enforcado na mata da fazenda. Depois que ele se matou, algumas pessoas já tinham visto esse homem na estrada em frente à sede velha. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual os novos donos da fazenda abandonaram a casa. Como ainda estava chovendo, eu passei a noite por ali. No outro dia cedo, voltei até a cidade e avisei que o ônibus tinha ficado atolado. Naquele mesmo dia, depois do café, fui direto na prefeitura e avisei ao prefeito que daquele dia em diante eu nunca ia mais até São Domingos buscar aluno algum. Ele ficou sem entender. Logo ligou para o secretário de transporte e mandou eu esperar. Quando o secretário chegou, o prefeito perguntou que história era essa que eu estava indo até outro município. Como foi bom eu ter ido na prefeitura. Só então fiquei sabendo que foi armação do secretário. O acordo era que o ônibus do outro município trouxesse os alunos de São Domingos até Boa Vista e de lá eu traria para a cidade. O secretário ficou todo sem jeito, mas não teve desculpa. O prefeito o exonerou e me pediu desculpas pelo ocorrido. À tarde, o pessoal foi desatolar o ônibus e eu fui junto. Quando cheguei lá, olhei na estrada e não tinha nenhuma pisada de cavalo, só as minhas pegadas na lama e meu sapato que eu deixei para trás. Ao entrar no ônibus, passei em frente à casa velha. Vi o bigodudo montado no cavalo. Assustado, eu virei a cara, fiz o sinal da cruz e fui embora. Graças a Deus, nunca mais passei naquele lugar onde aquele ser que montava a cavalo assombrava o povo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.